Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia, diretamente aqui da minha casa até a sua casa. Que nós possamos rezar juntos e colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que está no nosso coração e aprender com Jesus que nós precisamos melhorar o terreno do nosso coração para que nós possamos produzir bons frutos. Pegue sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que acompanham diariamente a palavra, a meditação ela vem junto com um estudo bíblico. Por quê? Porque nós vamos nos dando conta da formação dos textos e vamos descobrindo coisas novas. Se vocês lembram, o Evangelho de ontem, que é a introdução do Evangelho de hoje, dizia que Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres. Por que eu chamo atenção para este fato? Porque logo em seguida, depois deste fato, Jesus conta a parábola do semeador, como este que está no caminho e vai semeando. E nesse caminho, as sementes vão ficando. Umas caem à beira do caminho, outras em terrenos pedregosos, outras caem no meio dos espinhos e outras sementes caem em terra boa.
esse caminhar não significa simplesmente a semente, mas são os próprios discípulos, são os próprios caminheiros, aqueles que estão a caminho com o Senhor. Uns se juntam ao grupo de Jesus, mas vão ficando pelo caminho. E aí, dependendo como está o seu coração, vão produzindo frutos ou não. Quando Jesus fala desta parábola do semeador, Jesus está falando a partir de um exemplo, mas é como se ele se dirigisse àqueles que vêm atrás dele, para que aqueles que vêm atrás dele pudessem compreender. Se eles querem manter viva a palavra de Deus no seu coração, eles precisam de perseverança. Eles precisam continuar caminhando. Quem fica pelo caminho, esse acaba perdendo a palavra. Perde a sua relação com Deus. É como aqueles que iniciam um processo de formação, fazem a sua catequese, mas no momento em que recebem o sacramento do crisma, não querem mais nem saber da igreja. É como uma semente que caiu pelo caminho. Não tinha raiz nenhuma. Os pássaros pegaram. E Jesus, trazendo para a nossa realidade, diz: é o diabo que vem e retira essa palavra do seu coração para que essa pessoa não cresça. Mas aí conseguimos ainda atingir aí um grupo de jovens, uma formação de casais jovens, e vamos nos perdendo novamente pelo caminho. Nos deixamos seduzir pelas riquezas, nos deixamos seduzir pelo excesso de tarefas, o excesso de atividades. Não é isso que acontece com a maioria dos casais jovens? Vamos trabalhar. A ilusão da riqueza. Vamos agora nos empenhar para que a gente possa ter um futuro bacana, para que a gente possa deixar herança para os nossos filhos. E quando vem, nós perdemos inclusive os filhos. Somos sufocados pelo excesso de atividades e acabamos morrendo nessas atividades. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós queremos evoluir, nós precisamos ir caminhando aos poucos, assim como Jesus, que vai seguindo o seu caminho. E é interessante porque o texto de hoje, quando Jesus explica a parábola, ele não finaliza a parábola dizendo assim, que aquela semente que caiu em terra boa produziu 30, 60, 100 por um. Ele só fala isso na parábola, na explicação não. Na explicação, o que ele vai dizer? E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Vamos rezar uns pelos outros. Você que está aí pensando em desistir, coloque o seu nome aqui no comentário desse vídeo. Quero rezar por você. Se você conhece alguém que está meio que querendo desistir de tudo, está desanimado com a espiritualidade, com a vida de oração, da mesma forma, coloque em oração. Hoje é sábado e nós queremos rezar uns pelos outros porque nós estamos finalizando uma semana. É um fechamento de uma etapa. E é aqui que nós precisamos nos apegar na oração. Por isso, vamos rezar juntos. Compartilhe esse evangelho com o maior número de pessoas que você conseguir. Não esqueça de curtir e evangelizar junto conosco. Por isso, vamos receber a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.